Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o Miller aí, pessoal. Miller no vídeo do Corinthians e Portuguesa, né? Que o Corinthians venceu por 2-0. O Miller falou que a Portuguesa foi prejudicada. Na opinião dele, no gol do Corinthians não houve nada. Disse ali que o Corinthians foi ajudado pela arbitragem, né? Você vai assistir nesse vídeo. Também ele falou ali sobre a questão do Corinthians, né? Enfrentar o Palmeiras. E dependendo da formação que o Corinthians entrar, não terá nenhuma chance contra o Palmeiras, hein? Palavras aí do Miller. O que você acha aí? Deixa nos comentários aí o que é que o Miller falou, o que você achou da fala dele. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A mão do jogador da Portuguesa beijou o pé do Fagner, eu vou desacreditar. Então eu me admira o Luiz Flávio, que é um excelente árbitro, né, o irmão do Paulo César de Oliveira, dá um pênalti desse. Ele estava perto do lance, sem ninguém na sua frente. O Bandeira também estava perto do lance, porque a jogada foi aqui do lado direito, do ataque do Corinthians. Então, infelizmente, a arbitragem e o VAR também prejudicaram a Portuguesa. Fosse esse pênalti marcado do outro lado, a favor da Portuguesa, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Gente, eu não estou fazendo nenhuma ilação, só estou colocando uma situação. Não existe campeonato paulista sem o Corinthians. Futebol é negócio, né? Acho que a imagem é bem clara, né? O pênalti não existiu. Claro, claríssimo. Tá. Pra todos nós. Tá patente aos nossos olhos. Não foi pênalti. Preta é a quarta colocada, São Bernardo em quinto, com 7. Bragantino também tem 7. Engraçado o Bragantino, né, gente? 7 pontos. A gente fala muito, Bragantino, que uma empresa tá brincando. Tá sofrendo no Paulista, né, Miller? Exatamente. 7 pontos apenas, com 11 jogos, hein? 11 pontos e 7. 11 pontos com 7 jogos, desculpe, 11 pontos com 7 jogos. A Inter de Limeira com 10 pontos em 6 jogos, oitavo Mirassol, 10 pontos, 7 jogos, virando a classificação. Meu diretor aqui, pra gente ver como é que ficou a situação lá na parte baixa. Água Santa é o 9º, Novo Horizontino o 10º. Muita gente ainda destoando de número de jogos, né? Botafogo com 8 pontos é o 11º. O Corinthians, olha, o Corinthians deu uma pulada aqui. Corinthians com 7 jogos. Hoje estaria lá embaixo, né? Olha a importância da vitória hoje do Corinthians, gente. O Corinthians foi para 6 pontos, foi para 12º, tem 4 abaixo dele. E abaixo dele o Guarani tem 4 pontos, mas tem um jogo a menos. O Corinthians pode ficar. Já o Ituano tem o mesmo número de jogos do Corinthians. Então a classificação do Corinthians, teoricamente, é 13º, se você for analisar, sem computar o Guarani. E a Portuguesa, ela entra para a zona de rebaixamento com 6 pontos. Pintado vai ter trabalho lá. Ele tem 3 pontos com 6 jogos, 3 pontos com 6 jogos, e o Santo André 2 pontos com 6 jogos. Mostra a sequência. Vocês observaram aqui o Corinthians, então são 7 pontos. Também, não, pera. 7 pontos, a questão é, o Corinthians corre risco de rebaixamento ou não? O Corinthians precisa do que para se classificar? 9, fez 6, você tem aí, Chile? Vamos ver a sequência do Corinthians e o que o Corinthians precisa para se classificar. A sequência do Corinthians. O Corinthians precisava de 9 pontos nos 6 últimos jogos, tá? Marcou 3, então precisa de 6 em 5. Precisa somar 6 pontos em 5. Sequência é Botafogo, quarta-feira agora, 9h30, Ribeirão Preto. Depois tem Palmeiras fora de casa. O Corinthians faz 2 fora de casa. Precisa de 6 pontos, seriam 2 vitórias. Depois tem a Ponte Preta em casa. Santo André fora. Não, Santo André em casa. Provavelmente o Santo André já rebaixado, a gente não sabe, mas... né? E o Água Santa fora. Com essa combinação, precisando de 6 pontos, Marina, o Corinthians escapa do rebaixamento, tranquilo? Tranquilamente, acho que passou por hoje, né? Hoje era o jogo-chave? Era. Miller era o jogo-chave hoje? Sim, sem dúvida. Eu acho que rebaixado o Corinthians não vai ser. Porém, para se classificar é uma outra coisa. Tá. Ô Sérgio, acho que não tá... Tem o jogo complicado com o Palmeiras, aí tem alguns jogos complicados, mas... Foi fundamental a vitória de hoje? Você acha que escapa de rebaixamento? Eu acho que a vitória ela foi importante na questão emocional. Mas eu acho que o Corinthians tem que ir jogo a jogo. Porque a Portuguesa, tudo bem que um jogo a menos, mas esse jogo a menos é com o Palmeiras. Né? Tem o Ituano ali, o Corinthians tem que ir jogo a jogo, fazer a leitura. Tem jogo lá em Ribeirão, o jogo é difícil, não é fácil. Aí depois pega o Palmeiras fora. Né? E a gente sabe que tudo no Corinthians a proporção é maior. Eu falo, o espirro no Corinthians vira uma pneumonia. Gafa, lá, Ribeirão.
Volta lá, Chile, volta lá pra gente ver. Ribeirão, Palmeiras e Água Santa lá em Água Santa, esquece, meu. É difícil. Você não pode 9 pontos aí? Duvido se o Corinthians ganha 9 pontos. Vai ganhar no Palmeiras em casa? Não, agora precisa de 6, Mineiro. O Corinthians precisava de 9. Já fez 3. Tá bom, pra não cair. 6 pontos aqui nesse Esses cenário. jogos em casa, relativamente, é fácil. Os 6 pontos, então. Que é Ponte Preta e Santo André. Ponte Preta e Santo André. Agora, Ribeirão Preto, Aliança Palmeiras e Água Santa, poxa. Para não correr nenhum risco dentro da matemática, tem que vencer a Ponte e o Santo André em casa. É isso aí. Porque se ele faz só 3 e um empate, vai ter que buscar 2 pontos aí, com Palmeiras, com Botafogo, com Água Santa fora. Veja bem, Rafael, ele tem 5 jogos, 3 fora e 2. Nesses 2 jogos fora são determinantes, porque é fácil falar, só ganhar 2 em casa. Mas se tomar. Ele pode chegar com a Ponte aqui com a corda nos pescoços. Não, se perder esses 2 jogos fora. Ele chega aqui com a corda no pescoço. Imagine o que vai ter o Corinthians. Até porque o adversário também vai pontuar nas duas próximas rodadas. Como é que faz? Tonhão, não tá tão simples assim. Come a pizza. Não, Silvestre. Se anima. O adversário também pontua. Miller tá falando. Miller, Denise falou. Tonhão, ele falou aqui, ó. Botafogo e Palmeiras. Tem que pontuar aí, Tonhão. Senão a coisa vai ficar feia. Fala pro Tonhão. Pera aí, Tonhão, não desliga não. Ribeirão Preto, 3 zagueiros, beleza. Mas contra o Palmeiras, pode esquecer. Tonhão, Ribeirão, 3 zagueiros. Contra o Palmeiras, esquece, Miller. É isso? 3 zagueiros? Contra o Palmeiras? Tá bom, qualquer coisa me liga, manda um zap. Falou, Tonhão, um beijo pra você. Ó, mas vou dizer uma coisa, achismo, tá? Corinthians pontuando contra o Botafogo e ganhando do Palmeiras, o que é? É difícil. Mas ao longo da história, quantas vezes... Em fevereiro, não há futebol, não há time que aguente. Né? E definitivamente, treinador é um dos menores dos problemas que o Corinthians tem hoje. É a mesma coisa, a gente vai ficar olhando no jogo, ou a gente vai tirar o zoom e ver o todo. O Corinthians, a gente está falando de o Ramon ter culpa e tal, mas de falar de um contexto super complicado para trabalhar. É o Corinthians. O treinador que ali estava não pôde contar com o jogador que fez seu segundo jogo agora e foi demitido antes de contar com o cara. Eu concordo com você. Não acho que o Garro foi brilhante ainda, mas eu gosto muito da personalidade. Eu gosto muito como ele é proativo no jogo. Como ele busca, como ele já tá falando, já tá apontando pra todo mundo. Vibrou na hora da cobrança do pênalti. Teve um amigo meu que cantou pra mim assim, pô, agora sim é um argentino, que o Vera é um pecho frio. Não é argentino. Esse é argentino, esse dava dando bronca nos outros. É óbvio que a gente vai pegar um jogo e falar, mudou. Acho que as coisas já começaram a dar certo, porque o homem saiu no vídeo, o Antônio Oliveira... Aos 45 do segundo tempo. 4 segundos. Aí já vi nos grupos aqui, pintou o campeão, agora as coisas acabou. E foi apresentado com erro no seu nome. Aí tem. Mas isso é o de menos, que dessa diretoria é o de menos. Tá mas é aquela coisa, você só tem um trabalho. É isso, você consegue... Você só tinha um trabalho. Exatamente. Acontece, a gente vai aqui, só para deixar claro em relação a isso aí. Num programa de 1 hora, hoje tem 1 hora, né? Um programa de 2 horas, nós temos programas aqui de 3 horas. Você vai falar um placar errado. Você vai chamar o Fernando Diniz de Felipe Diniz. Um abraço, Felipe Diniz. Você vai se confundir. É normal, né? Mas às vezes você só tem um trabalho. É só uma coisa para fazer, o cara Eu achei a questão da estrutura, né? Com o Caetano sendo sem bola lateral e com bola sendo um terceiro zagueiro por trás, eu achei que, inclusive, ele ficou confortável nessa posição, acho que faz sentido. E aí, Renato, só um parêntese. Já é milagre de trabalho mal feito. Fez isso porque esse elenco não tem laterais confiáveis. É isso. Não tem um lateral confiável pela esquerda. Se você faz isso com uma opção tática, é que o Ala, uma coisa. O Ala foi o Wesley. O Wesley barra Gustavo Mosquito, que entra no segundo tempo para fazer do Wesley. O Wesley fez um bom primeiro tempo. Fagner com muita liberdade. Assim, óbvio que olhar para trabalho, falar do trabalho do Antônio não, mas ele me parece ser um cara de muita energia, assim. Desde quando foi anunciado, eu falei, pô, é um cara que se ele não passar muito da linha nesse sentido, que no Cuiabá ele dava umas... Ele tem uma pegadinha meio Abel, assim, que você gosta ou você odeia. E ele se você uma média maior de cartões que o Abel. Isso aí é personalidade. É isso. E eu acho que isso pro Corinthians hoje talvez seja bom esse chacoalhão. Seria maravilhoso para ele, Antônio Oliveira, e para o Corinthians e para essa diretoria que só fez trapalhada até agora. Então, não vamos parar de falar. Não importa que o Corinthians ganhou hoje, o Corinthians pode se classificar e ganhar o campeonato estadual. O que a presidência do momento fez em um mês é inédito na história do futebol brasileiro. É isso. Do futebol brasileiro, não é do Corinthians, do futebol brasileiro. E a competição é duríssima.
A competição é muito, interna, muito né? acirrada. E nacionalmente falando também. Talvez no futebol mundial você não tenha um caso desse, não tem no Brasil. Isso, então. Mas seria maravilhoso para todos os envolvidos que o problema do Corinthians, do time de futebol, fosse o nome do técnico. Porque daí você retira um, coloca o outro com convicção. Virou a chavinha dá e pronto. suporte a esse aí, se é que você sabe o que significa essa palavra, sem olhar no dicionário, não no sentido dela, mas como é exercer isso com um treinador. Já não foi feito, não se esqueça, fã de esportes. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse num dia, no fim da tarde, o meu trabalho é dar ao Mano o que ele precisa para ser bem-sucedido e é isso que eu vou fazer. E eu não dei ainda. Foi isso, e eu não fiz isso ainda. De manhã, 10 horas, demitido. Foi assim. E eu vi muita gente falando, isso é um discurso protocolar. André, não me surpreendeu mas nada. Mas ele deu o diagnóstico correto do que estava acontecendo. Mas isso é preocupante. E fez o contrário. Isso é preocupante, porque se torna um hábito de falar uma coisa e fazer outra. Infelizmente é uma rotina. E como nós já falamos aqui, ou isso é um método, é proposital, porque tem muita gente aí em várias áreas da nossa sociedade atuando dessa maneira, fala uma coisa e faz outra. Então, ou é um método, não significa que seja bom, mas é um método, ou é um problema. Um problema mesmo. Sim. A pessoa não percebe. Não sabe como se portar em determinadas situações, por mais importante que seja a posição que ocupa e a responsabilidade que tem, e age dessa maneira. É completamente inexplicável, imprevisível. Mas, se fosse uma questão de trocar o treinador, estava resolvido. Sim. Agora, saíram quantos jogadores? Quantos chegaram? Hoje, o Garro fez a segunda partida dele. Isso. Depois de ficar mais ou menos treinando um mês. Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, um mês treinando. E ele entra em campo, dá para perceber isso, até pela entrevista coletiva dele, pela maneira como ele se pronunciou, que ele estava ansioso para finalmente jogar. Mas já deu para perceber isso na quarta-feira. Na quarta-feira também. Já foi o perfil, o jeito. O cara é colocado em campo. E não que seja correto chamá-lo de salvador da pátria, porque não é isso. Ele nem aceita esse tipo de coisa. E tá certo. Nem né? existe isso no Ele futebol. nem tem esse tamanho isso, também, mas né? aí O salvador da pátria. Entra um cara com essa atitude num time tão frágil, tão cheio de defeitos, e a coisa realmente muda. Muda porque muito do que falta também é atitude. Mas o Antônio Oliveira, ele não tem a experiência que muita gente acha que é condição para assumir um time como o Corinthians, ele não pode ser cobrado. O cara não pode ser mais velho, ele não pode ter dirigido mais times. Sim. Né? Ele recebeu uma proposta que é muito importante, é o trabalho mais relevante da carreira dele, que está começando, e na sua própria apresentação também, ele falou, não tem momento bom ou ruim para assumir o Corinthians. Chamou, eu tô. Sim. Cheguei. Não posso tratar de outra maneira. Ótimo. Ele tem as ideias dele, é mais um profissional que não foi formado aqui na nossa estrutura, e isso é interessante. O Corinthians volta a apostar em alguém que não é, do nosso mercado de técnicos. Tem muita gente que já torce o nariz, que diz que isso é modinha. Tem muita gente que bate palma só pelo fato do cara não ser brasileiro. Nem a um lado, nem ao outro. Mas o que importa é capacidade. E que ótimo seria se fosse apenas uma questão de capacidade. Os problemas do time de futebol do Corinthians são muito mais numerosos e mais graves do que o nome do técnico. Mas tomara que ele consiga trabalhar. Eu só passar para você, Breler, só destacar. É claro que, você vê a pergunta que está no GC, né? Já deu para perceber melhor com o Antônio Oliveira? Aí você olha e fala, pô, gente, um jogo só e tal. Mas eu acho que se ganha depois de 5 derrotas seguidas... Melhorou. Exatamente, se você olha o jogo de hoje, e a gente já apontou aqui, ele percebeu algumas coisas muito rapidamente. Sim. Muito rapidamente. Essa questão dos 3 zagueiros, com o Caetano fazendo uma função ali de lateral também, em contrapartida era o Hugo que estava fazendo essa função, e aí ele já identificou uma necessidade ali. O Pedro Raul e o Yuri Alberto, que tiveram a oportunidade de começarem juntos no jogo contra o Novo Horizontino. O Mano optou por começar com o Pedro Raul, e depois o Yuri Alberto entrou. Ele já entrou com os dois, aí não deu pra gente saber, porque o Pedro Raul se machucou aí e tal. Só um parênteses, isso foi facilitado pelo fato do Romero, que é um dos jogadores que está mais entregando, estar suspenso. Sim. Então não teve nem polêmica. Sim. E aí ele coloca os dois, e o Wesley, que já tinha feito, mesmo na derrota contra o Novo Horizontino, uma boa partida e tal, o Santos ali oscilou, mas, enfim, ele já faz uma leitura muito rápida, não inventa muito, mexe ali no que é necessário
e arranca a vitória contra a Portuguesa. Quer dizer, já dá para dizer que tem uma percepção rápida dele de alguma necessidade ali de momento que ele estava em sintonia com isso. Não, foram bons sinais para um técnico que está estreando. O principal deles, voltar a vencer depois de 5 derrotas consecutivas, é um peso. Ele precisava disso para ter tranquilidade nesse começo. Então, nesse aspecto, conseguiu o principal, que era fazer o time voltar a vencer. Em termos anímicos, eu vejo que agrega, e aí pode ser pela personalidade dele, como o Renato citou, pode ser por uma mudança de ambiente, saída do Mano, a diretoria tentando se mexer. Porque esse mês, a nível de desgaste, estava claro na cara de todo mundo. Semblante. Do Mano, dos jogadores. A velha guarda melhorou, Fagner e Cássio. Sim, Mas principais jogadores. Cássio foi bem hoje. Para mim, os principais sinais. Há quanto tempo a gente não viu o Maicon jogar a bola que jogou hoje? Verdade. Com a personalidade, a confiança de pegar, vou bater o pênalti, E o lance marcar, do segundo gol é um bate-rebate, mas ele cabeceia olhando. Inteligente. Ele dá a bola, não é a bola que ele se... Foi um passe. A jogada foi meio estranha, meio feia, né? Porque a Portuguesa também estava saindo, né, no momento. Mas ele vê o Yuri Alberto cabeceia na direção. E o Yuri recebeu uma bola depois de muito tempo também, viu? Que vinha de tijolo. Então, mas aí, a começar pelo Maicon, há muito tempo, nessa temporada, por exemplo, a gente não tinha visto um jogo do Maicon consistente. E esse foi um jogo sólido, em que ele foi bem o tempo inteiro. O Rojas, que entra por uma necessidade, desde aquele jogo contra o América, para mim não jogava a bola que jogou também. E com interesse na partida, voluntarioso. Ele não dava, isso é verdade. Então, mas não entregava. E hoje apareceu, já viu o cara correndo, tentando se esforçar, tentando dividir uma bola. Embora ainda errando muitos passes, mas jogando em uma situação que é muito mais a dele. Ele não é armador de nada. Ele tomou uma cabeçada hoje, porque ele disputou uma bola. É isso. Então já houve uma mudança de atitude. O Yuri Alberto, há quanto tempo a gente não via com a confiança que teve hoje? Cara, foi impressionante. Se puder mostrar de novo o gol do Yuri Alberto enquanto a gente fala, porque realmente é o gol de quem tá com confiança. Porque enquanto ele tá partindo com a bola, a gente tava conversando isso. Desculpa te interromper, Breler. A gente estava conversando isso no camarim, né? Você achou que ele ia perder o gol? Ele pegou a bola... Eu achei que ele ia passar pro cara que corria embaixo. Aí a jogada foi se clareando cada vez mais. Foi bom, chegou a hora de bater pro gol, né? Será que ele vai perder? Certinho. E a bola deu uma pererecada no começo, Deu uma pererecada no começo, verdade? Foi muito fácil. E ele vai lá e... Que era o que ele não estava conseguindo fazer isso. Mas assim, essa é a jogada do Yuri. Então é isso. O time, desde o ano passado, com o Mano, sem Mano, com o Luxemburgo, era só bola no pivô e ele tomando... Mas ele estava perdendo oportunidades claras assim, ele estava perdendo também. Ele estava tecnicamente ele está mal. Porque tinha uma questão de confiança. Não, psicologicamente o Yuri foi. Exatamente. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Corinthians sobre a Portuguesa 2-0 na Neoquímica Arena. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.